Olá pessoas, vamos ver hoje como usar o efeito ali para suavizar a pele no tratamento de imagem, certo? Para começar, nós vamos abrir a imagem. Essa é uma imagem que tem ali no kit alunos, está aqui o nome da imagem, certo? Abriu essa imagem ali, que a gente vai precisar fazer, simplesmente vai abrir ela direto no Photoshop. Essa camada, que é a camada plano de fundo que vai ficar ali, a gente vai duplicar ela, ou seja, pode usar o atalho ali Ctrl J para duplicar essa camada. Aqui eu já tenho uma cópia. E aí nós vamos fazer o que? Selecionar essa camada que é a cópia. E nela nós vamos buscar lá no menu filtro, pelo filtro... no menu filtro não, primeiro a gente vai precisar dessaturar esse cara. Vamos lá no menu imagens, escolher por ajustes, brilho e contraste. Aqui no brilho e contraste eu vou deixar marcado a opção de usar legado aqui, ou use legacy em inglês. E o que eu vou mexer aqui, ó, na partezinha de contraste. Eu não vou adicionar, eu vou remover mesmo, para ela ficar um tanto mais opaca. A gente está fazendo isso daqui para que essas áreas aqui onde tem muita luz para onde não tem muita luz, essa transição fique mais suave, né? Então aqui eu vou escolher um valor que não fique tão gritante essa transição. Alguma coisa depois ele suaviza com outro efeito, mas aqui assim, ó, com essa imagem, esse tanto é suficiente, que daí essa área fica quase com a mesma cor, porque a transição fica mais suave aqui entre luz e sombra, certo? Clicou no OK. Agora nós vamos sim lá no menu filtro, escolher a opção desfoque ou blur, e depois Gaussian Blur ou desfoque gaussiano. Esse cara aqui vai servir para a gente conseguir ter um parâmetro do desfoque. Eu não vou realmente aplicar o desfoque nessa imagem. Então eu só vou aumentar aqui o raio da mesma maneira, para conseguir que essas áreas de transição aqui fiquem mais suaves. Também não dá para exagerar muito, que depois a imagem vai virar simplesmente um borrão. Mas também não precisa ser tão leve. Vamos ver... 23 aqui, eu vou fazer ele bem exagerado mesmo, para conseguir perceber assim como é que é feito. Então, ó, cheguei aqui, ó, no número 23, certo? Não vou dar um clique no OK, só vou gravar esse número aqui, ó. 23 é o raio de difusão. Clicou no cancelar. Mantemos essa camada ali selecionada, vamos lá no menu filtro, vamos escolher o filtro que está lá dentro de outros, que tem o nome de High Pass. Esse cara em português, eu não lembro o nome correto dele. Eu vou deixar depois nos comentários do vídeo para vocês saberem qual é a tradução ali do High Pass. O High Pass vai aplicar esse efeito aqui na minha imagem, e daí aqui ele está pedindo a mesma coisa como se fosse fazer um blur, ou seja, um desfoque. Está dizendo aqui, ó, qual é o raio em pixels que você quer aplicar. E aí a gente vai aplicar aquele valor que definimos lá no nosso desfoque gaussiano, que era o que? 23. Ó, esse é o efeito visual que deu na imagem. Vai clicar no OK. E agora nós precisamos inverter as cores dessa imagem para aplicar o efeito. Para fazer isso, pode usar o atalho Ctrl I no teclado, ou Command I no Mac. Ou ir lá no menu Imagem, escolher dentro de Ajustes, e depois tem aqui, ó, Inverter, ou seja, Ctrl I. Vai ficar aparecendo um negativo de fotográfico mesmo, mas essa é a intenção. Agora sim nós vamos, nesse cara aqui, aplicar um filtro de desfoque. Vamos lá então no menu filtro, escolher desfoque, desfoque gaussiano ou filter blur Gaussian blur. E não vamos colocar os mesmos 23 aqui não, a gente pode colocar mais ou menos um terço desse cara aqui no máximo, certo? Seria aqui, eu acho que em torno de 6, 7, eu acho que vai ser o suficiente aqui. Eu vou até carregar um pouquinho menos aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar com 8. Ó, talvez usar 8 aqui, um pouquinho mais de um terço vai ficar melhor. Deu esse resultado aqui. Clicou no OK.
O que precisamos fazer agora unicamente é transformar essa camada aqui com o modo de mesclagem, né? Tipo, alterar a opacidade dela com o modo de mesclagem. O modo de mesclagem que a gente vai usar nela é esse aqui, ó, que tem o nome de luz linear ou linear light. Vou clicar nele e esse é o resultado. Aqui pode ver, como falei para vocês, deu uma carregada mesmo. Ele parece que a imagem está completamente desfocada, certo? Algumas coisas que estão, tipo, essa manchinha no rosto aqui, que eu já vou mostrar como tirar essas pequenas manchinhas. Tipo, a espinha, ele não sai com essa suavização de pele. E aí, feito isso, eu vou adicionar uma máscara de camada nisso aqui para começar a pintar. Porque ó, no cabelo eu não preciso de suavização, nas unhas, aqui nos dedos, onde tem marcas de expressão, eu não preciso dessa suavização. Então o que eu vou fazer é adicionar uma máscara de camada. E para adicionar uma máscara de camada completamente preta aqui, ou seja, para daí a gente começar a pintar as áreas que a gente deseja revelar, o atalho é você segurar Alt e dar um clique na máscara de camada. Ou seja, ele adiciona uma máscara de camada, ao invés de estar preenchida com branco, ela vai estar inteirinha preenchida com preto. E aí onde nós começarmos a pintar agora com branco aqui dentro, é que vai revelar o nosso efeito. E para pintar aqui, mantém a máscara de camada selecionada, pega a ferramenta pincel e vai começar a pincelar aqui dentro com a cor branca. Certo? Para quê? Para ele revelar o nosso efeito. Dá para fazer aqui alguns atalhos para diminuir o tamanho desse pincel. É segurar Alt, clicar e arrastar para o lado, ou seja, para a esquerda ou para a direita. Ele muda o diâmetro. E as outras configurações do pincel, vocês podem simplesmente deixar o pincel circular mesmo ali com a dureza em 0%. Feito isso, basta vir pincelando aqui em cima da nossa imagem. Eu estou usando aqui em cima, ó, o fluxo do meu pincel está em 50%, ou seja, ele dá uma suavizada no pincel, ele não fica tão duro na hora de passar. E aí o que a gente vai fazer é pintar todas as áreas de pele que a gente precisa que essa suavização apareça. Certo? Não vou pintar onde? Cabelo dela não preciso pintar. Principalmente ali traços no lábio dela também não. Aqui alguma coisa na mão, assim, porque são áreas que tem bastante marcas de expressão, né? Então não é interessante fazer a suavização nesses locais. Ele vai dar aquela aparência que ela é um robô, uma boneca de plástico, né? Parece uma cerâmica e não mais uma pessoa mesmo. Aqui, ó. Eu estou sempre alterando o tamanho do pincel também, para conseguir chegar no efeito desejado aqui. Passar aqui no queixo dela também. E aí é basicamente isso. Aqui, como eu falei, vamos tomar cuidado para não passar em cima de regiões que mostram detalhes. Por exemplo, aqui no olho dela, se você passar o olho dela vai ficar desfocado. A gente não pretende fazer isso. Pelos aqui da sobrancelha também, do supercílio aqui, também não vamos passar aqui em cima, porque se passar ele também vai ficar desfocado, vai ficar, parece borrado. Marquinha aqui, ó, o buraquinho do nariz também não, e como eu falei, nos lábios também a gente não aplica essa suavização. Certo? Para ver o resultado ali, se dá diferença ou não, vamos só desativar e ativar essa camada que está com o nosso efeito. Já deu uma melhorada, pode ver que essa luz aqui, boa parte da luz é corrigida, somente nessas áreas aqui onde tu vê que tem aqui, ó, tem uma sombradura aqui, daí vem uma área clara e vira sombradura de novo, ela vai ficar tudo mais suave. Quanto mais forte for esse efeito, maiores os resultados, mas mais você vai perder da aparência de pele, assim, ó, para de ver os poros da pele mesmo, né? Todos esses furinhos que a pele tem. Então daí vai ficando cada vez mais artificial. E claro, para corrigir, por exemplo, aqui essas pequenas espinhas, a gente pode lá gerar mais uma camada ali só para manter a nossa original feito. E aqui nessa camada que eu acabei de gerar uma cópia aqui, eu uso a ferramenta Patch, ou a ferramenta de correção. Tem esse símbolozinho aqui, o atalho é J no teclado. Parece um retalho de roupa, e daí eu faço o seguinte, seleciono uma área e substituo por uma área boa. Então, selecionei, levo para uma área boa, selecionei, levo para uma área boa.
Selecionou. Fazer isso aqui, se você tiver bastante áreas como assim, que estão afetadas aqui no caso, a puberdade dessa nossa modelo, a gente consegue corrigir dessa forma. Certo? Ó, aqui é uma marquinha de nascença mesmo, a pintinha dela não vou remover. Também não vou avançar o zoom ali a mais de 100%, porque daí eu começo a ver coisas que estão todas na minha cabeça e não estão compondo a imagem. Esses brilhos aqui a gente também consegue suavizar um pouco. Aqui ó, deu erradinho. Ó, tá vendo? Ele está substituindo e está ficando escuro aqui porque a nossa referência não tem a mesma quantidade de cores. Essa marquinha de expressão aqui também dá para fazer sumir. E aqui também, aqui não ficou bom não. Nessa região aqui da testa dela também. Ali, ó. Agora sim, feitos pequenos ajustes, essa era a nossa imagem original. Aí faz as correções, aplica a suavização de pele. E é basicamente isso aí, gente. Depois o restante aqui seria fazer um tratamento de contraste, temperatura de cor e reforçar a cor dos lábios dela, a cor dos olhos. Mas isso fica para um próximo vídeo. Esse era só para mostrar como fazer essa suavização de pele ali, para não ficar muito longo. Até a próxima. Valeu!